Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, eu tô tentando falar com você, não tô conseguindo, tal, não sei o que no Face, e foi por causa disso, porque eu havia desativado mesmo. E foi isso, espiritualmente falando, foi esse motivo que eu estava, um tempo atrás, uns dias atrás, eu havia feito a live do meu testemunho, e eu havia até comentado na live a respeito de preconceito. Eu já havia falado um tempo atrás que eu havia testemunhado em igrejas e havia sofrido preconceitos. E aí esses dias eu falei, vou desativar, porque as coisas realmente... Eu já havia comentado também que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos em santidade, o inimigo, ele não pode nos tocar. Ele não tem o poder para nos tocar. Porém, ele pode usar de pessoas ao nosso redor, usar de pessoas que a gente mais tem contato, que a gente mais tem afinidade, que a gente mais ama, usar de momentos e situações ali para estar nos atingindo, para estar nos fazendo pecar. E é isso que geralmente acontece comigo, né? Eu não sei se com outras pessoas também é assim, porque cada um tem um chamado, cada um tem uma vida com Deus, cada um tem o seu testemunho, e eu tenho o meu, né? Glória a Deus, glória a Deus. E eu até meditei, eu falei, será que eu falei alguma coisa para quem assistiu? Será que eu falei alguma coisa da carne? Eu falei alguma coisa errada? Porque muitas vezes o nosso testemunho inclui outras pessoas e às vezes, muitas vezes não muito boas, né? Não experiências muito boas. E a gente acaba de repente pecando ou sentindo uma certa acusação dentro de nós, na nossa mente. Por exemplo, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela se entrega realmente aos caminhos do Senhor, ela realmente se entrega ali nas mãos de Deus, ela passa a viver o maior amor da vida dela. Ela passa a viver o grande, poderoso, maravilhoso amor de Deus na sua vida. E então, assim, tudo que ela faz a partir daquele momento não é mais só pra ela, né? Porque assim, a gente, quando tem o Espírito Santo, quando a gente sente o chamado de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos abandonar o mundo, vem uma limpeza total por dentro, na mente, tudo, e a gente passa ali a entender que tudo que nós fizermos tem que ser para os outros também, que não é só para nós, que é aí que entra aqueles grandes mandamentos do Senhor, que aonde se resume a palavra de Deus, aonde se resume a Bíblia: amar o teu Deus de todo o teu coração e a ti e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, às vezes a gente conta um testemunho, nosso testemunho pode ser, assim, avassalador, pode ser uma coisa chocante. De repente, nós vivemos tudo aquilo, então, assim, de repente a gente não tem a noção de que outras pessoas, de repente, possam sentir realmente um grande impacto, né? Elas possam realmente se chocarem mesmo, se sentirem chocadas com aquele turbilhão de coisas que a gente viveu, aquele monte de situações, né? Então, às vezes a gente não tem noção disso. E aí, quando eu contei o testemunho, depois eu excluí, porque eu pensei exatamente dessa forma. Eu falei, não, pra estar falando das maravilhas de Deus na minha vida, das obras de Deus na minha vida, dos livramentos do Senhor na minha vida, do resgate, do socorro, da minha nova vida com Deus,
Eu não posso estar, de repente, incluindo outras pessoas, ou fazendo com que outras que ouçam possam vir a sentir raiva ou desprezo, seja lá o que for pela outra pessoa, essas outras pessoas. Então, assim, é tudo muito complicado, as coisas. A gente, quando aceita Jesus mesmo, ali que a gente passa a sentir o primeiro amor na nossa vida, a gente não vive mais para nós mesmos. Né? A gente não vive somente para nós mesmos, a gente vive primeiro para Deus, depois para nós e depois para o próximo, depois para os outros. Então, assim, aí ontem eu tava pensando muito nisso. E aí eu fiquei, por que eu cheguei a falar algumas coisas que de repente me veio alguma acusação? Por quê? Né? E a gente fica tentando, poxa, mas ali eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tá renascendo, é como se realmente nós estivéssemos morrendo, né? Tudo aquilo que a gente fez no passado, tudo aquilo que a gente viveu, pode ser 40 anos, mas a gente é apagado, né? Tipo, dentro de nós, é como se nós não tivéssemos vivido tudo aquilo. A gente realmente se coloca no lugar de um bebezinho, de um recém-nascido. Então, assim, a partir daquele momento que a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente aceita o amor de Deus nas nossas vidas e entrega realmente os nossos caminhos ao Senhor, as nossas vontades e tudo mais, a gente tá começando ali bem devagarzinho, né? Nem engatinhando, tá? A gente tá nascendo realmente, né? Como se estivesse saindo da barriga ali. E a palavra de Deus, ela é muito viva, né? Ela é muito eficaz. Aí às vezes a gente fica pensando e não lê a palavra, não lê a Bíblia. Mas glória a Deus que esses últimos dias que eu desativei o Face, eu pude meditar com mais calma, eu pude buscar um pouco mais a paz do Senhor e passei a ler mais um pouco, entender mais um pouco. E Jesus, ele fala conosco, né? Ele fala através da palavra, ele fala nos louvores, ele fala das maneiras que a gente, às vezes, muitas vezes nem espera. E não é nós, né? Não somos nós que escolhemos. De repente, poxa, Rose, tanta coisa aconteceu, ou que nem tanto tempo você ficou fora da presença do Senhor na igreja. Por que, né, você resolveu voltar? Por que esse amor? Por que você resolveu apagar tudo de uma vida inteira, né? Ali, a partir do momento que você saiu dos caminhos do Senhor, porque quando a gente eu fui criada no Evangelho, fui ensinada ali na presença do Senhor. Porém, na verdade, eu não havia tido realmente um encontro com Deus. Eu fui ter algumas das vezes que eu me afastei, voltei, né, que aí eu tentava me afirmar, mas o inimigo estava sempre tentando, sempre usando de estratégia, sempre de situações, de pessoas, de momentos, para estar me fazendo sair da vontade de Deus. E não adianta a gente fugir, né? Eu falo por mim, porque assim, não adiantou eu correr pra tudo que é lado, não adiantou de repente eu ouvir Deus me chamando, eu ouvi Deus usando alguém pra me chamar, pra falar comigo e eu fingi que não estava ouvindo. Não adianta, né? Porque muitas vezes quando a gente tá afastada da vontade de Deus, a gente se entrega ali ao pecado, que a gente tá naquele mundão, se esbaldando ali dos pratos que o inimigo coloca ali no caminho. A gente ouve de repente uma palavra, uma pregação, né, liga um som, uma TV, você vai e muda de canal, eu quero saber, né? Ih, não quero saber. E tipo, louvor, não, para com isso. E a gente fica se esquivando, a gente fica tentando sempre fugir daquilo que Deus quer pra nós. E muitas vezes a gente tá buscando felicidade, tá buscando, ou de repente por revolta, você quer se autodestruir, né? Que nem foi o meu caso. Eu queria realmente me destruir, né? Por algumas coisas, algumas revoltas. Tudo que envolvia a família, pra mim, era não, eu preciso me destruir, porque, né? Eu não tenho família, isso, e o diabo investia pesado, né? Então, assim, eu buscava ser feliz, realmente, era em coisas que, né, não me edificavam,
buraco, que só me levavam mais pro buraco, que até hoje, contando o testemunho, os livramentos de Deus, pessoas se chocam, né? Então, assim, não adianta fugir. Quando Deus tem um chamado na sua vida, quando você é escolhido, quando você é amado do Senhor, não adianta você correr, não adianta você querer fazer as coisas diferentes do que Deus quer pra você. Não adianta, entendeu? Que nem não adianta você se colocar no emprego, porque assim, hoje eu vejo que tudo que a gente faz, tudo, nós devemos pedir discernimento pra Deus. Porque por muitas vezes eu sofri, eu padeci por não escutar a voz do Senhor até em relação a isso, a emprego, a trabalho, amizades, relacionamentos amorosos, né? Por muitas vezes eu entrei em ciladas do diabo, na verdade, principalmente em relacionamento, né? Em namoro, que me afastaram realmente de Deus, realmente eram laços do diabo ali. Então, assim, não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que escolhe a nós, né? E tem um versículo que fala, eu até marquei aqui, cadê? Eu quero achar o livro, porque eu sei muitos versículos, a palavra vem sempre na minha mente, mas por muitas vezes eu não gravo o livro e o capítulo aqui. Necessário vos é nascer de novo, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Isso fica, o versículo não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Fica em João 3:7. Aí tem lá o que eu tô falando agora. Eu tô olhando pro lado porque os meus animais são como crianças, né? Eles começam a ouvir o que eu tô falando, conversando com eles, começam... Eu sempre falo isso, mas é batata. Se eu trancar eles no quarto, eles vão ficar mexendo na porta. E eu tô no quarto da oficina, das costuras, porque na sala não pega direito a internet. E aí, enfim, está aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 15:16. Eu fui criada no Evangelho. Eu lembro que a minha mãe se converteu, eu acho que eu tinha 5 aninhos. Eu lembro que eu passava por baixo, foi na igreja batista regular. Eu lembro muito de muitas coisas da infância, desde pequenininha. Eu lembro que eu passava enquanto tinha o culto, eu passava embaixo dos bancos, eu ficava brincando por baixo dos bancos da igreja. Eu lembro que aí eu subia, deitava no colo da minha mãe e tal. Assim, você vê que desde criança, né, não só pelo fato de eu ter sido criada ali na igreja, porque muitas vezes estão na igreja e acaba não vivendo um verdadeiro evangelho ali, né? Mas, enfim, Deus ele tinha planos na minha vida, como ele deve ter na sua, né? E muitas vezes padece, sofre por não querer aceitar que é um escolhido, que tu és um amado do Senhor, que Deus tem planos na tua vida e que seu lugar não é no mundo, o seu lugar não é lá na balada, não é no bar, não é no cinema, porque né, até tem isso, porque existem vários tipos de vício, tem gente que é viciada em cinema. Então assim, tudo que tira a sua atenção em relação a Deus, não é de Deus. Seja lá o que for, tirou o seu foco da palavra do Senhor, do amor do Senhor na sua vida, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, não é do Senhor. E é isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu falei algumas coisas, mas tudo tem um porquê, porque eu falei, eu tinha que falar, por mais que de repente viesse uma acusação,
mas que Deus realmente ele tinha um propósito maior. Aí eu falei, não, eu preciso pensar, eu vou desativar o Face, eu vou ativar de novo. E o Senhor me falou isso. Eu ficava pensando, aí eu fiquei pensando esses últimos dias, para que eu fui falar algumas coisas, eu deveria ter omitido, não tinha necessidade, né? Por estar envolvendo outras pessoas. E de repente a pessoa também, teve algum momento que eu até comentei para quem assistiu, que eu não havia me arrependido de algumas coisas porque eu sabia que era plano de Deus na minha vida. Humanamente falando, óbvio, né, que a gente quando passa a lembrar das coisas que nós fizemos ali no passado, a velha mulher, o velho homem, óbvio que a gente sente arrependimento, né? A gente tem que existir o arrependimento, né? Mas eu lembro que a fase pior mesmo, eu não sei se vocês estão me compreendendo, a fase pior da acusação que vem quando nós contamos o nosso testemunho, de coisas chocantes, impactantes, é quando nos atinge de certa forma o que as pessoas pensam, o preconceito, que aí a gente tem que realmente entregar nas mãos do Senhor e falar com Ele, porque o próprio Deus fala, né? Ele fala em Lucas 7,48, os teus pecados são perdoados, né? E se Deus perdoou, é porque Ele é o mais importante, né? A gente não tem que ficar se importando, se preocupando com o que os outros vão dizer, né? Com as acusações que vêm das pessoas. Porque tem muita gente que vive, tem muita gente conhecedora da palavra como eu, que cresceu no Evangelho, que conheceu os caminhos do Senhor e acabou se desviando por, de repente, alguém ter lançado algum olhar diferente, alguma palavra diferente, algum preconceito em relação ao pecado cometido, e a pessoa tenta até voltar para a presença do Senhor e ele se deixa levar por algumas coisas, algumas atitudes de outras pessoas. Uma coisa que eu tive muita dificuldade, que até hoje eu tenho dificuldade, mas o Senhor ele tem trabalhado muito isso em mim. De repente aquelas pessoas que sabem que onde é o meu ponto fraco e usarem disso, né, daquele pecado cometido lá no passado, deixado, arrependido, lavado, lançado no lago do esquecimento por Deus. Eu creio que se realmente o diabo usa essas pessoas para estarem sempre tentando tirar ali a paz de Deus dentro de nós, os planos de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus para o nosso coração. E aí eu estava lendo também a palavra hoje em relação a tudo isso, e o Senhor foi me dando, Ele foi me tocando, que eu não deveria falar tudo, né? Que nem tudo, que há o momento certo de parar, né? E, enfim. Aí eu cheguei a pensar quantas outras pessoas também passam pelo mesmo que eu. E muitos, né? Às vezes a gente fica também. Eu sou muito de ficar me criticando. Eu fico. Se eu faço alguma coisa e eu vejo que tá prejudicando a mim e muito mais aos outros, eu fico tentando encontrar onde eu tô errando. Aí eu fico, não, aonde. O que eu disse, o que falei, que fez com que a pessoa sentisse raiva de mim, ódio de mim, pelo que eu acabei de testemunhar ali a ela. O que eu devo ter dito a ela, né? Para ela sentir isso e ela vir algumas vezes ou muitas até me atacar, né? Eu indo com amor, ela voltando com ódio,
para estar me atingindo, para estar me destruindo. Tanto espiritualmente quanto como pessoa, como ser humano. E creio que foi o Senhor me mostrando, eu até escrevi aqui também, né? Que realmente existem muitos desviados. Eu cheguei a trabalhar com muitas pessoas que se afastaram da presença do Senhor, que perderam o prazer de servir a Deus, de ler a Bíblia, de louvar, de cantar, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de um ministério, de fazer a obra do Senhor muitas vezes, por uma decepção. Não faz muito tempo, uma cliente minha, eu conversando com ela, eu nem sabia que ela era conhecedora da palavra, e ela me contou uma fase dela, que ela havia mudado, que ela chegou a ser pastora e havia mudado de igreja por causa dessas coisas, né? Muitas vezes, outras pessoas, na verdade não somos nós, mas outras pessoas se deixam ser usadas pelo diabo para estar querendo, aí já faz parte dos planos do inimigo, para tentar destruir os planos que Deus tem para nós. E aí você fica, mas da onde? Eu sou assim. Eu fico, tá, mas essas pessoas que estão brechas, que se deixam ser usadas pelo diabo, deve ter alguma outra coisa que usa dela, que sei lá, tipo quando você aprende, de repente eu aprendo a costurar, mas eu aprendo errado. A roupa ela vai sair com a costura estourando, ou alguma coisa errada na hora do corte. Se eu não cortar certo, na hora que eu estiver costurando, não vai bater. A roupa não vai ficar bem feita. Ela vai ficar tudo mal feita. É como se fosse produção. Você pega aquele monte de tecido, você junta um tecido em cima do outro. Não sei se alguém já né, conhece como é fábrica de roupas. Que você junta um monte de tecido em cima, você pega uma máquina de corte enorme e sai cortando aquele monte de tecido de uma vez só. Como, de repente, foi o que me veio, eu buscando, não, aonde, eu fico sempre buscando a fonte, né, tipo, como pode uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que, né, e ela se deixa ser usada pelo diabo para estar tentando destruir outras pessoas, através do testemunho das outras pessoas e blá, blá, blá. A conclusão que eu cheguei em relação a isso que eu tô falando do tecido, o pastor, eu não estou falando mal, eu tô falando, vamos lá, eu tô conversando aqui, tô expondo para de repente algumas pessoas que estejam me assistindo possam, se passou por algo, possa me entender. Em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Será que os pastores que têm ensinado a verdade, a palavra do Senhor nas suas igrejas, será que eles têm focado na quantidade de tecidos ali em cima? Vamos supor, a quantidade de tecido seria as pessoas, as almas. E a máquina de corte seria o convite do pastor estarem aceitando a Deus, aceitando a Jesus Cristo. Será que ali é só para contabilizar a quantidade de cortes, né? Ou seja, será que essas pessoas que elas acabam pecando por imprudência ou por falta de verdade do seu líder, daquele que ensinou, aquele que a converteu, né, ao cristianismo, a Jesus Cristo, que convenceu ela a se entregar a Jesus? Será que aquele pastor tem ensinado corretamente o amor de Deus para a vida delas? Será que aquilo ali é só aquele momento de juntar aquele monte de pessoas, de pregar a palavra, de falar do evangelho? Porque a Bíblia em si só, ela já converte, né, o ser humano, a alma ali. Porque a palavra ela é viva, Deus ele é vivo ali. Então ele estaria ali contando, né,
lendo a palavra ali, a pessoa se convertendo, ele contabilizando a quantidade de vidas que aceitam a Jesus e vai amontoando. É como aquele monte de tecido que vai cortando, 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 e tem aquele monte de peça, aquele monte de corte, que futuramente vão ser peças bonitas, né? E prontas. Será que está cortando direito? Será que aqueles tecidos ali em quantidade, todos eles o pastor tem analisado um a um? Porque cada uma é de uma forma. Eu sou uma, você que está me assistindo é outro. Cada um tem sua vida, cada um tem suas necessidades, seus problemas, suas frustrações. Cada um tem passa por um tipo de tentação. O inimigo, ele é estratégico, mas ele fica, a palavra fala que ele fica ao derredor tentando 24 horas, estudando a nossa vida, ele fica pegando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, aonde a gente olha, ele fica buscando ali uma brecha para estar usando daquilo para nos atingir, né? Então, assim, será que esses pastores, que eu sei que tem pastor aqui no meu Face, será que você, pastor, tem amado realmente a cada um que você prega a palavra, que você fala do amor de Deus, que aceita Jesus? Será que você tem acompanhado cada um das suas ovelhas, né? Porque eu creio que, assim, pecado, a gente não tem que culpar ninguém por pecado, óbvio, entendeu? A partir do momento que você aceita Jesus e você lê a Bíblia, a primeira coisa que você tem que buscar são os mandamentos do Senhor. Se você faz algo que não está dentro dos mandamentos de Deus, que não está conforme a palavra de Deus, que você cai em pecado ali, você, né? Que a palavra fala pra gente vigiar. Se os mandamentos estão lá, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós estamos sujeitos a errar a todo momento, né? Então, assim, é uma coisa ligada à outra, né? Será, pastor, que você tenha cuidado realmente das suas ovelhas? Você tem ensinado às suas ovelhas o que é o amor de Deus? O que é amar ao próximo como a ti mesmo? Né? Porque nós que somos escolhidos, resgatados, como eu falei lá no começo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e vive aquele primeiro amor, que é maravilhoso, né? É muito bom viver o primeiro amor, aquela entrega total ao Senhor, ao Espírito Santo. A gente passa a se preocupar com os outros. E realmente, muitas coisas que eu já vivi em relação a experiências com pessoas, de pessoas conhecedoras da palavra, não agirem de fato e verdade dentro desse amor, com esse amor de Deus, que é o que você não quer para você, você não quer para os outros. Ou Deus, ele não enxerga, Jesus, ele veio para os pecadores, enxerga como nós somos, né? Ele não fica escolhendo, não, eu vou acreditar que ela vai se transformar, mas se libertou. Mas eu só vou acreditar que realmente ela é liberta se for um pecado pequenininho. Como se existisse pecado grande ou pequeno. Mas como eu falei, existem pecados que chocam muito, que são impactantes, e outros não. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. É muito louco as coisas de Deus. É muito louco, muito... Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, vou tentar resumir aqui. Se você se afastou da palavra de Deus, se você se afastou da vontade de Deus, por causa de palavras que te ofenderam, de repente, irmãos da mesma congregação que você frequentava agiram de maldade, até usando do seu testemunho de libertação, e por este motivo você se deixou magoar, ofender, entristecer, e a partir dali você falou, não, para que eu larguei o pecado, para que eu nasci de novo, para que eu me converti, se eu vou ter que carregar isso pro resto da vida, e as pessoas agindo de preconceito e me tratando como se eu fosse aquele pecador.
O que eu tô querendo dizer, não limpa seu coração, tira isso dentro de você, porque o diabo ele é sujo, ele usa de pessoas. E eu tô querendo deixar claro também para alguns pastores, líderes, né? Olha pelas suas ovelhas, né? Porque aquilo ali vai virar uma bola de neve, né? Se a pessoa realmente não receber a verdade, a palavra de Deus como ela é, o amor de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo ali em primeiro lugar, ela pode vir futuramente a não compreender outras pessoas, a não cumprir os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a Ele mesmo. E isso, eu creio, que tem levado muitas almas para o inferno, que a culpa não é só daquele que está agindo de preconceito, não é só daquele que se afasta por ter sido magoado, entristecido, né? Por, de repente, outras pessoas agirem de maldade, de preconceito com ele, entendeu? Porque existe de repente, o pastor que vira e fala, não, é desviado, saiu da igreja, né? Saiu da igreja, saiu dos caminhos do Senhor, é pecador, voltou a pecar, né? Tipo, mas ele não vai atrás. Então, assim, não se abale por causa disso, né? Não se abale. Entregue realmente todo o seu coração ao Senhor, toda a sua alma. E você, pastor, cuide das suas ovelhas, sabe? Busque amar, busque o verdadeiro amor. Passe realmente a verdade, sabe? Que o caminho de Deus ele é muito perfeito, o caminho de Deus é muito estreito, né? As coisas de Deus não são brincadeiras. E a gente realmente precisa vigiar nos sentimentos, vigiar nas atitudes, vigiar no olhar, no falar, no andar, né? Uma alma, a palavra diz que vale mais que o mundo inteiro, que não basta você, porque a Bíblia também é clara, a palavra é clara, quando diz que existe o joio, existe o trigo, e que nos últimos momentos, nos finais dos tempos, existiriam muitos falsos profetas, né? E eu me entristeço quando eu vejo muitas almas se perdendo, e de uma certa forma, com razão, de estar sentindo tudo aquilo, né? De estar afastando dos mandamentos do Senhor. E eu queria muito que fosse diferente, que existissem muitos pastores que ensinassem os seus fiéis, que ensinassem os congregados ali a viver realmente o evangelho, né? O cristianismo, que se preocupasse menos com a quantidade de pessoas que vão aceitar ali. Jesus naquele momento levanta a mão e faz oração, e a partir daquele momento não acompanha mais a vida, não trata cada um com exclusividade, né? Que não trata cada um conforme o que Deus trata, porque Deus ele cuida de nós assim, né? Deus ele cuida de cada um de uma forma diferente, assim como a história de cada um é diferente. E eu queria que os pastores se preocupassem menos com a quantidade de dízimos, a quantidade de ofertas, que se preocupassem menos com a teoria da prosperidade, né? Que eles pregassem mais a verdade, que eles pregassem mais a palavra de Deus nua, crua, como ela é, sem pôr e nem tirar, né? A própria palavra fala que lá no final, acho que é em Apocalipse, a palavra fala que se tirar, né? Tirar um tio ou um não, se tirar uma palavra, né, da Bíblia, vai se ver com Deus depois. Eu ganhei uma Bíblia nova e
Eu tô acostumada com a mais velha, fica mais difícil de encontrar as coisas. Eu anoto e depois eu faço tanta anotação que eu acabo me perdendo. E é isso, eu queria que existissem mais pastores que dão as suas vidas pelas ovelhas de verdade mesmo. Não só para encher igrejas, não só para aumentar a quantidade de templos, não só para engordar a conta da igreja, né? Eu não consigo aceitar certas coisas, né? E enfim, foi isso que esses últimos dias eu fiquei pensando muito, porque eu me revoltava muito quando as pessoas usavam que algo assim, existem tempos que usam disso diariamente para estar me atingindo, né? Do pecado que já foi perdoado por Jesus Cristo, por Deus, que já foi lançado no lago do esquecimento por Deus, que a palavra é clara e diz que Ele não nos trata segundo o nosso pecado, e aquilo, tem tempos que realmente pegam pesado com a gente, pegam pesado comigo, mas eu passei a ter discernimento e eu sei que tudo tem um porquê. Se tudo tem ali da onde começou, tem a raiz, né? Tem os ensinamentos, né? Tem o joio, tem o trigo, e que Deus abra o coração, abra o entendimento e entre no coração desses pastores, desses líderes e dessas outras pessoas, né, que muitas vezes eu oro, né, de imediato me revolto, eu às vezes acabo pecando, me entristecendo, e depois eu paro e falo, não, eu não consigo, não é de mim, querer desejar de repente, né, tratar a pessoa da mesma forma, ou não perdoá-la, né? Eu perdoo e peço para que Deus limpe o coração, converta, livre de todo mal. E é isso. Né? Eu ia falar mais alguma coisa, eu havia anotado, mas como eu falei, quando eu começo a marcar tudo, eu tenho que falar de imediato. Eu acho que eu demorei muito para estar vindo até aqui. Olha aqui, Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34:10. E antes de vir até aqui, eu assisti o culto da igreja que eu congrego hoje. E depois da quarentena, congrego mais ainda, né? Porque eu tava vivendo um momento de transição. Eu tava saindo de uma igreja e ali era o momento de fechar aquele ciclo e começar o outro, que era vir para onde realmente eu sinto a comunhão do Espírito Santo, eu sinto a verdade, eu sinto a palavra de Deus ali tremendamente, e é ali onde eu sinto paz, eu sinto o amor de Deus realmente dentro de mim. E estou ainda nessa fase, né, de mudança, porque a gente, quando está numa outra igreja, uma outra denominação, um outro ministério, é muita coisa, né? Tipo, a doutrina, se é que, né, existe a doutrina, é muito diferente, né? Que nem eu frequentava a Universal,
Eu fui criada, eu passei por várias igrejas, várias. Eu acho que por isso que eu sempre tive algumas dificuldades também de estar ali me concentrando em uma coisa só, né? Eu tinha mais facilidade de estar caindo em pecado, de estar, né? Por isso que a gente deve realmente buscar uma igreja onde se prega o evangelho, a verdade, onde existe realmente o amor de Deus, onde a palavra de Deus ela venha todas as vezes como a espada mesmo de dois gumes, que vem assim em direção né, ao nosso de encontro ao nosso coração, à nossa alma, que nós possamos encontrar, né, que todos possam encontrar uma igreja assim. E eu encontrei essa igreja, que é a congregação. Gente, eu tô aqui. É o cachorro fazendo barulho aqui, é o outro cachorro fazendo outro, vocês de repente estejam ouvindo. E a congregação cristã no Brasil. Para você que de repente passou por alguma igreja, fez parte de alguma igreja, existiu alguma coisa em relação a isso que eu tentei passar para vocês, espero que tenha entendido, que tenha compreendido, que eu tenha usado as palavras certas, né? Se de repente você não sabe, porque existem também muitas pessoas que realmente passaram por tudo isso e desacreditaram de denominações, de igrejas. Ah, porque eu fiz parte da Assembleia de Deus e lá aconteceu isso, saí. Aí eu pensei, não, vou encontrar a igreja certa, vou encontrar. Aí vai para uma outra. Ah, não, porque aconteceu isso, aquilo, não, saí. Né? E às vezes o tempo que a gente perde de ficar pulando de igreja em igreja, né? Porque a gente passa realmente a se decepcionar com algumas coisas e fica buscando a igreja, né? A igreja certa hoje, eu tenho a mais absoluta certeza, realmente essa que cuida das ovelhas, que cuida dos seus, né? Que prega a verdade como ela é, que não fala o que a gente quer ouvir, que fala o que Deus quer que fale, né? E a congregação cristã tem sido, assim, uma bênção na minha vida, principalmente nessa última semana, né? Nesses últimos dias, eu tenho tido certeza absoluta que não vale a pena, não vale a pena a gente ficar dando atenção ao joio. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que orar por eles, a gente tem que orar pelo pastor deles, para que Deus possa realmente transformá-los, enchê-los do Espírito Santo, seus corações, suas mentes, para que eles venham a ter sabedoria e, acima de tudo, que eles venham ter amor de verdade às ovelhas, né? Para que elas não venham se desgarrar, para que almas não vá para o inferno, não vá para o abismo, não se percam, né? E eu deixo a dica aqui. Se alguém passou já por alguma coisa, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não lembro, eu não consegui acompanhar aqui o raciocínio do que eu escrevi. Eu queria deixar essa dica, tá? E eu voltei agora, eu desativei o Face só esses dias, não vou desativar mais. E eu quero estar sempre vindo até aqui, se alguém quiser conversar comigo a respeito das coisas de Deus, tiver alguma dúvida, de repente quiser uma oração também, se de repente quiser ouvir um pouco do meu testemunho, se você faz parte de alguma igreja, de algum grupo, quiser me convidar, eu tô dentro, pode me chamar, pode falar comigo, tá? E é isso. Voltei pra ficar dessa vez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Procure olhar somente para Deus, somente a palavra. E saiba que não adianta você ler a Bíblia, você frequentar a igreja, você marcar presença e dar brechas
por menor que seja, a situações, a coisas, a pessoas que te levem a pecar, seja ela qual for, seja o pecado da ira, o pecado da revolta, do rancor, da mágoa, seja beber, se drogar, prostituir, fornicar, adulterar, entendeu? Seja lá qual for, tá? Eis que venho logo. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus te ama. Fica na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.